Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia, libertarianismo, anarcocapitalismo e assuntos afins. Esse é o episódio de número 65 e hoje nós vamos conversar um pouco sobre como nós podemos partir do conceito de imperativo categórico do Immanuel Kant e chegar ao libertarianismo. Antes de mais nada, você já sabe, se você está ouvindo esse podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, caso não seja inscrito, e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo esse podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcast, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente esse podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. No episódio anterior, partindo do livro Ética Nicômaco, de Aristóteles, nós concluímos que a chamada Ética das Virtudes, assim como a chamada Ética da Felicidade Pessoal, se levadas até as últimas consequências, ou seja, se tratadas de maneira coerente, conduzem ao libertarianismo. O episódio passado, como o ouvinte já deve saber, é o primeiro dos 3 episódios que eu estou gravando para responder ao último vídeo do Matheus Fujita no nosso debate sobre anarcocapitalismo. Se o ouvinte não ouviu o episódio anterior, eu peço que pause esse episódio de agora, vá ao episódio anterior, ouça todo o conteúdo e então volte nesse episódio. Os 3 vídeos dessa resposta estão interligados e todos eles serão importantes para o entendimento geral do que eu quero passar. Feita essa breve introdução, nós podemos iniciar o conteúdo em si desse episódio. No episódio de hoje, nós vamos analisar o conceito de imperativo categórico do filósofo alemão Immanuel Kant, que viveu cerca de 2000 anos depois de Aristóteles. Esse conceito é primeiramente defendido no livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes e é com base nesse livro que nós vamos começar a nossa exposição agora. Bom, o livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes foi publicado em 1785. O objetivo de Kant ao escrever esse livro foi desenvolver uma fundamentação para a moral que fosse absolutamente racional e que valesse de fato para todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares. Aliás, para Kant, a única forma de haver uma moral que valesse para todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares, era de fato essa moral estar fundamentada em algo da razão pura, e não em alguma coisa que fosse física, que fosse empírica, que fizesse parte do chamado mundo sensível. Isso porque, como o mundo sensível é mutável, ele depende de circunstâncias, ele depende de como as coisas chegaram até aqui, então não seria possível derivar desse mundo sensível uma regra para todas as pessoas. A razão, no entanto, seria algo imutável e, portanto, se houvesse de fato uma regra que todos devem seguir, essa regra teria que ser puramente racional. O livro é dividido em 3 seções e na terceira seção o Kant se dedica a provar que essa regra universal existe. Mas isso não é importante para os nossos propósitos nesse episódio. O mais relevante para nós aqui é entender qual o princípio que o Kant propõe como sendo a regra universal ou princípio da moralidade. E isso ele faz nas 2 primeiras seções. De maneira muito resumida, o que o Kant propõe como sendo o princípio da moralidade é o chamado imperativo categórico. Vamos entender. Para Kant, existem 2 tipos de imperativo, ou seja, 2 tipos de mandamento ou de regra. O imperativo categórico e o imperativo hipotético. O imperativo hipotético seria toda e qualquer regra que possui alguma finalidade além da própria regra. Ou seja, nós devemos efetuar determinada ação para alcançar algum outro determinado fim. Por exemplo, você deve ajudar os mais pobres para ser bem visto pelos outros. Ou você deve dizer a verdade para que as pessoas continuem confiando em você. Ou você deve ser bom para que as outras pessoas sejam boas com você. Ou ainda, você não deve roubar para que você não seja preso. Em todos esses casos, a regra ou o imperativo tem como objetivo algo além de si mesmo. É por isso que o Kant vai chamar esses imperativos de hipotéticos, ou seja, eles estão baseados em uma hipótese. Se determinado fim deve ser alcançado, então este meio deve ser aplicado. Os imperativos hipotéticos, portanto, são condicionais. Eles estão condicionados ao fim que se visa. O imperativo categórico, em contraponto, é um imperativo que não tem como finalidade
qualquer outra coisa que não o cumprimento do próprio imperativo. Em outras palavras, o imperativo é um fim em si mesmo. A regra deve ser cumprida independentemente do que vai acontecer, independentemente das circunstâncias. E é por isso, claro, que o Kant chama esse imperativo de categórico. E qual é a fórmula desse imperativo categórico? Qual é a sua essência? O que ele diz? Bom, o Kant apresenta pelo menos 3 formulações desse imperativo categórico. A primeira formulação seria: age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. O Kant repete essa primeira formulação várias vezes ao longo do livro, mas geralmente usando palavras um pouco diferentes. Então, por exemplo, a gente também pode ler: age como se a máxima de tua ação se devesse tornar, pela tua vontade, em lei universal da natureza. Em suma, o que ele está querendo dizer aqui com essa primeira formulação é que qualquer ação que nós formos realizar deve ser realizada apenas se fosse possível ela se tornar uma lei universal, ou se fosse possível nós querermos de verdade que ela se tornasse uma lei universal. A segunda formulação que o Kant propõe do imperativo categórico é a seguinte: age de tal maneira que uses a humanidade tanto na tua pessoa como na pessoa de outro, sempre e simultaneamente como fim, e nunca simplesmente como meio. O que o Kant quer dizer aqui é que os seres humanos possuem dignidade, eles possuem um valor objetivo intrínseco, e por isso eles não podem ser tratados meramente como meios para determinados fins. Ainda que os seres humanos possam ser meios para determinadas coisas, eles precisam também sempre ser considerados fins em si mesmos. O livro Filosofia e Cosmovisão Cristã explica o seguinte sobre esse ponto: as pessoas às vezes tratam as outras como meios para o fim, e isto é totalmente adequado. O estudante pode tratar o professor como meio para a sua educação, mas o imperativo categórico implica que os seres humanos jamais deveriam ser tratados unicamente como meios para o fim. Complementando então a explicação, o estudante pode até tratar o professor como um meio para a educação, mas ele não pode tratar o professor apenas como um meio. Ele precisa simultaneamente tratar o professor como um fim em si mesmo também, ou seja, como um ser humano com dignidade. Finalmente, a terceira formulação do imperativo categórico não é descrita pelo Kant de uma maneira mais direta, na forma de máximas, como no caso das outras duas formulações. Então, nós vamos apenas extrair aqui o conceito. O que Kant explica nessa terceira formulação, ao longo de algumas páginas, é o seguinte: que nós só devemos agir de uma maneira autônoma, sempre como se a nossa vontade fosse uma legisladora universal, e sempre como se nós mesmos fizéssemos parte de um tal reino dos fins, onde nós seríamos ao mesmo tempo legisladores e súditos desse reino. O que isso tudo significa? Vamos lá. Sobre agir com uma vontade autônoma, o que Kant quer dizer é que nós devemos fazer aquilo que é certo, não com alguma outra finalidade, mas apenas porque é certo. Ou seja, a ação seria autônoma em relação a qualquer sentimento, a qualquer paixão, a qualquer inclinação. Ela seria autônoma no sentido de estar baseada puramente na razão, puramente no dever em si. Em contrapartida, qualquer ação que estivesse baseada em uma paixão, em uma inclinação, em um sentimento, seria uma ação heterônoma. Sobre a ideia de agir como se a nossa vontade fosse uma legisladora universal, isso é apenas uma repetição do que o Kant fala na primeira formulação do imperativo categórico. E em relação a agir como se nós fizéssemos parte de um tal reino dos fins, sendo ao mesmo tempo legisladores e súditos, o que isso significa é o seguinte: Kant entendia que, do ponto de vista racional, existem dois reinos, o reino dos fins e o reino dos meios. Todas as criaturas racionais pertencem ao reino dos fins. Eles têm dignidade e, por isso, eles devem ser tratados como fins em si mesmos. As criaturas não racionais, os seres não racionais, estes pertencem ao reino dos meios. Eles podem ser usados exclusivamente como meios para determinados fins. Nós deveríamos agir então como se fizéssemos parte desse reino dos fins, sendo súditos e ao mesmo tempo legisladores, ou seja, nós criamos as leis para todos e ao mesmo tempo nós precisamos nos submeter a essas leis.
Ou seja, o que Kant está querendo dizer aqui, no fim das contas, é que nós devemos fazer a nossa própria vontade, desde que a nossa própria vontade respeite determinados limites, como o fato de que as pessoas são fins e não meramente meios, o fato de que a nossa ação deve servir de regra para todo mundo e o fato de que aquilo que serve de regra para todo mundo deve servir de regra para nós também. Talvez o ouvinte tenha percebido que essa terceira formulação da regra, na verdade, é uma síntese das duas primeiras. E talvez seja por isso que o próprio Kant afirma que as três formulações, na verdade, são faces do mesmo imperativo categórico. Nas palavras de Kant, na página 78 da versão que eu tenho, podemos ler: essas três maneiras aqui mencionadas de apresentar o princípio da moralidade são, basicamente, algumas das muitas fórmulas da mesma lei, cada uma das quais reunindo, por si só, as outras duas. Bom, tendo exposto aqui as três formulações do imperativo categórico, agora nós podemos partir para a aplicação dessas formulações. E aqui nós temos um benefício. O próprio Kant apresenta alguns exemplos de aplicações para as duas primeiras formulações. Isso nos permite, então, entender como o próprio Kant aplicava a sua teoria. Bom, na versão que eu tenho, entre as páginas 63 e 66, o Kant oferece 4 exemplos referentes à primeira formulação. Primeiro, um indivíduo que quer tirar a sua própria vida por estar infeliz. Segundo, um indivíduo que está sem dinheiro e pede emprestado, mesmo sabendo que não conseguirá pagar de volta. Terceiro, um indivíduo que tem um talento natural, que pode desenvolvê-lo, mas que por preguiça resolve não fazê-lo. Quarto, uma pessoa que possui recursos, que vê que outra pessoa está precisando de ajuda, que pode ajudar, mas que prefere não ajudar. Em relação ao primeiro caso, o do indivíduo que quer tirar a própria vida, o Kant afirma que, se esse ato fosse transformado em uma regra universal, toda a humanidade se destruiria. Além do mais, se isso funcionasse como uma lei da natureza, a natureza seria autocontraditória. Portanto, essa ação fere o imperativo categórico e não pode ser considerada uma ação moral. Sobre o segundo exemplo, o da pessoa que pede dinheiro emprestado sabendo que não vai poder pagar o empréstimo, Kant afirma que se isso se tornasse uma lei universal, toda e qualquer promessa se tornaria absolutamente vazia. Afinal de contas, as pessoas nunca teriam a intenção de cumprir as suas promessas, e aqui mais especificamente as suas promessas financeiras. Por conseguinte, a ideia de promessa não teria mais nenhum sentido e ninguém mais acreditaria em promessa nenhuma. Portanto, mais uma vez, temos uma ação aqui que não tem como ser universalizada, porque ela acaba criando uma contradição e um cenário inviável. Sobre o terceiro exemplo, o do indivíduo que tem um talento natural, mas resolve não desenvolvê-lo por preguiça, Kant vai apontar que isso é contraditório em relação à razão, já que, como seres racionais, todos nós queremos desenvolver bem as nossas habilidades até para alcançar determinados objetivos. Se, portanto, se tornasse uma lei da nossa própria natureza que nós não desenvolvemos as nossas habilidades naturais, a humanidade como um todo não iria evoluir, não iria alcançar determinados fins positivos e iria contradizer a própria razão. Sobre o quarto exemplo, do indivíduo que não ajuda financeiramente os mais pobres, mesmo tendo condição, Kant afirma que a humanidade até poderia sobreviver sem que houvesse essa caridade das pessoas umas pelas outras. No entanto, isso seria de certa forma contraditório, porque sempre poderia existir a possibilidade desse mesmo indivíduo que não quer ajudar ninguém, em algum momento ter a necessidade e desejar ser ajudado por alguém. Se isso acontecesse, no entanto, esse indivíduo não poderia ser ajudado porque, pela sua própria vontade, criou uma lei universal, segundo a qual ninguém ajuda ninguém. Aqui a explicação de Kant soa muito parecida com aquela máxima de Jesus em Mateus 7,12. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Um pouco depois desses exemplos, o Kant faz uma afirmação bastante interessante. Podemos ler: agora, se prestarmos atenção em nós mesmos, em cada infração que cometemos em relação a um dever, descobriremos que realmente não queremos que a nossa máxima se torne uma lei universal, pois isso é impossível para nós. Porém, de preferência o contrário deve manter-se universalmente uma lei, só que tomamos a liberdade de fazer dela uma exceção para nós ou, só por essa vez, para o proveito da nossa inclinação.
Por consequência, se ponderássemos tudo isso de um único e mesmo ponto de vista, ou seja, da razão, descobriríamos uma contradição em nossa vontade, isto é, de que um determinado princípio seria objetivamente necessário como lei universal, sem ter um valor universal subjetivamente, mas permitindo exceções. Ou seja, o que o Kant está querendo dizer é que muitas vezes nós somos contraditórios. Nós fazemos algo que não queremos que se torne uma lei universal, mas sim que a nossa ação seja uma exceção. Por exemplo, se eu roubo alguém, eu não quero que isso se torne uma lei universal, de modo que todo mundo possa me roubar também. Eu quero apenas que a lei universal de não roubar tenha uma exceção, a exceção de que eu possa roubar. E isso, no fim das contas, é uma contradição. Bom, algumas páginas adiante, o Kant vai voltar a esses exemplos agora para aplicar a segunda formulação do imperativo categórico, ou seja, a formulação que nos ordena a tratar todas as pessoas, inclusive a nós mesmos, como fins e não meramente como meios. Sobre o primeiro exemplo, o do homem que quer tirar a própria vida, o Kant afirma que essa ação seria imoral porque ele estaria tratando a si mesmo como um meio para extinguir o seu próprio sofrimento. Sobre o segundo exemplo, o do indivíduo que pede dinheiro emprestado sem ter a intenção de pagar de volta, Kant afirma que esse indivíduo está se utilizando do outro meramente como um meio para ter o dinheiro, e não como um fim também. Em outras palavras, não existe aqui uma consideração pela dignidade do outro. Inclusive aqui o Kant vai afirmar que esse mesmo tipo de conflito aparece, por exemplo, nas agressões à liberdade e à propriedade das outras pessoas. Ou seja, quando um indivíduo agride a propriedade ou a liberdade de outras pessoas, ele está tratando essas pessoas como meros meios e não como finalidades em si mesmas. Sobre o terceiro exemplo, o do indivíduo que por preguiça não quer desenvolver as suas habilidades naturais, Kant argumenta que como os seres humanos possuem aptidão para uma maior perfeição, não agir em conformidade com essa aptidão seria não ter como finalidade o ser humano em um estado cada vez mais perfeito. Ou seja, é como se o ser humano fosse considerado apenas parcialmente uma finalidade, não totalmente. Finalmente, sobre o quarto exemplo, o do indivíduo que tem recursos para ajudar os outros, mas não ajuda, Kant vai argumentar de uma maneira bastante semelhante à anterior. Ele vai dizer que não agredir os outros é uma forma de considerar o ser humano como uma finalidade, mas é apenas uma forma negativa. E, portanto, não é uma forma completa de considerar a humanidade como sendo uma finalidade. Para considerar o homem como uma finalidade de maneira completa, é necessário também agir de uma maneira positiva. Ou seja, além de não agredir os outros e as suas propriedades, é necessário também ser caridoso, ajudar a quem precisa. Em suma, o que o Kant mostra nesses quatro exemplos é que essas ações não só ferem a primeira formulação do imperativo categórico, que tem a ver com a universalização daquela ação como se fosse uma lei, como também fere a segunda formulação do imperativo categórico, que tem a ver como tratar o homem como um fim em si mesmo, e, no caso, tratar de uma maneira completa, buscando sempre um estágio melhor de cada um e da humanidade como um todo, e agindo de uma maneira positiva em relação a cada pessoa. Bom, essas são as aplicações do imperativo categórico, tal como expostas pelo próprio Immanuel Kant, e agora nós podemos fazer algumas reflexões e ponderações em relação a esse sistema ético. A princípio, me parece que existem 4 pontos principais que nós precisamos trabalhar aqui. Primeiro, é necessário notar que o sistema ético de Kant é um sistema abrangente. Diferentemente da ética da felicidade pessoal, do qual Kant é crítico, inclusive, o sistema ético do filósofo alemão tem como objetivo discernir de maneira bastante detalhada o que é moral e o que é imoral. Ou seja, o Kant não propõe uma ética básica, uma ética mínima. Ele propõe um sistema mais completo mesmo. Segundo, não necessariamente toda a ética de Kant deve se tornar lei civil. É perfeitamente possível que a lei civil não proíba todos os atos imorais e não imponha todos os atos morais. Então, a princípio, é perfeitamente possível que alguém adote a ética de Kant, mas não concorde que o sistema ético de Kant como um todo se torne lei civil. Por exemplo, certamente, pelo sistema ético de Kant, nós poderíamos dizer que é imoral ser mal educado, ser guloso, ser sedentário, ser fofoqueiro, ser promíscuo, ser preguiçoso e por aí vai.
tudo isso envolve atos que são imorais. No entanto, é perfeitamente possível não querer que essas imoralidades sejam proibidas pela lei civil. Então, é importante nós mantermos essa distinção. Nem tudo que é imoral será também ilegal. E nem tudo que é moral será imposto por lei. A moral, de forma abrangente, pode estar em um campo distinto da lei civil. Terceiro, se por um lado é verdade que nem tudo aquilo que é moral será imposto por lei e nem tudo aquilo que é imoral será proibido por lei, também é verdade que a lei civil não pode impor aquilo que é imoral e proibir aquilo que é moral. Note, uma coisa é a lei civil permitir que os seres humanos possam fazer escolhas imorais desde que não agridam os outros. Essas imoralidades, na visão de Aquino, por exemplo, serão julgadas em tempo oportuno pelo próprio Deus. Outra coisa totalmente diferente é a lei civil impor uma prática imoral aos indivíduos ou proibir uma prática moral, uma prática correta aos indivíduos. No primeiro caso, a lei civil está respeitando o livre-arbítrio dos indivíduos, ainda que eles possam escolher mal para si mesmos. No segundo caso, a lei civil está agredindo os indivíduos e, portanto, isso é absolutamente ilegítimo. Dito de outra forma, uma lei civil que não proíba tudo que é moralmente errado e não imponha tudo que é moralmente certo, não está sendo necessariamente uma lei imoral. Agora, se uma lei civil impõe aquilo que é moralmente errado e proíbe aquilo que é moralmente correto, então necessariamente essa lei está sendo imoral. Trazendo isso para o sistema ético de Kant, se de fato esse sistema ético é verdadeiro, então uma lei civil pode até não seguir esse sistema como um todo. Mas ela não pode, em hipótese nenhuma, obrigar os indivíduos a ferir esse sistema ético ou proibir os indivíduos de seguir esse sistema ético. Se esses três primeiros pontos ficaram claros para o ouvinte, então nós podemos ir para o quarto ponto, que com certeza será o ponto mais polêmico. E o quarto ponto é o seguinte: se nós analisarmos com cuidado, perceberemos que as ações do Estado ferem o imperativo categórico. Em contrapartida, as ações libertárias estão em concordância, em consonância com o imperativo categórico. Eu digo que esse ponto é o mais polêmico porque o Kant não era um libertário. Ele defendia uma justificação para o Estado e nós vamos vê-la daqui a pouco. No entanto, o que eu vou defender aqui é que o Kant foi incoerente nesse ponto. Se nós levarmos até as últimas consequências a ideia de imperativo categórico, nós chegamos sim à conclusão de que o Estado é imoral, antiético e criminoso. E, ao mesmo tempo, concluímos que uma ordem libertária é a única ordem que efetivamente está em consonância e em concordância com a ideia de imperativo categórico. Passemos então à argumentação de por que as ações do Estado ferem o imperativo categórico. Imaginemos o seguinte cenário: todos os governantes brasileiros se reúnem em um grande lugar para discutir se as ações do Estado brasileiro são morais ou imorais. Nessa reunião estão todos os prefeitos de todas as cidades, todos os vereadores, todos os deputados estaduais, todos os deputados federais, todos os senadores, todos os governadores dos estados e também o presidente da República. E podemos incluir nessa reunião todos os fiscais da Receita, todos os ministros do STF, todos os líderes máximos das Forças Armadas e mais outros indivíduos que possuem cargos altos no Estado brasileiro. Vamos imaginar ainda que nessa grande reunião o critério utilizado para saber se as atitudes do Estado são morais ou imorais é o imperativo categórico. E pois bem, todos os governantes se assentam e a primeira pergunta lançada é se é moral o Estado cobrar impostos. Bom, para responder essa pergunta, nós precisamos ir para as formulações do imperativo categórico. A primeira formulação, como o ouvinte já sabe, afirma que só é moral agir se for possível querer que essa atitude se torne uma lei universal. Ou, dito de outra forma, se fosse racionalmente viável que tal atitude se tornasse uma lei universal. Então aqui surgem as seguintes perguntas. Seria possível querer que todas as pessoas tivessem a prerrogativa de cobrar impostos? É racionalmente viável que todas as pessoas possam cobrar impostos umas das outras? A atitude de cobrar impostos pode ser universalizada?
É efetivamente possível que todas as pessoas possam cobrar impostos umas às outras? Evidentemente, a resposta para todas essas perguntas é um sonoro não. O que o Estado pretende com a cobrança de impostos é coagir o cidadão a financiar toda a sua estrutura. O Estado não quer e não pode querer que todos os cidadãos tenham a prerrogativa de cobrar impostos uns dos outros, ou seja, de coagir uns aos outros a custear o que quer que seja. Corretamente, os estados consideram isso como roubo, assalto, extorsão. Nenhum indivíduo comum pode obrigar outro indivíduo a custear algo que ele não queira. E, evidentemente, se isso fosse permitido, se isso se tornasse uma lei universal, se todos pudessem cobrar uns dos outros de maneira coercitiva, o que quer que fosse, a sociedade se tornaria um caos. Isso seria, literalmente, a legalização do roubo, do assalto, da extorsão. Mas, ora, se essa atitude, no fim das contas, não pode ser universalizada, então essa atitude não é moral, ela não pode ser praticada pelo Estado. Pelo menos não segundo a primeira formulação do imperativo categórico. E é bastante interessante pensarmos aqui que o Estado cai exatamente naquele parágrafo que nós lemos do Kant alguns minutos atrás. Como vimos, Kant afirma que muitas vezes nós somos contraditórios. Nós não queremos que a nossa atitude se torne uma lei universal. Queremos que ela continue sendo proibida universalmente, mas que no nosso caso se torne uma exceção. É exatamente isso, sem tirar nem pôr, que o Estado faz. Ele não quer e não pode querer que todos tenham a prerrogativa de cobrar impostos, mas ele, ou ainda os seus governantes, querem ser a exceção à regra. O que temos, portanto, aqui é uma flagrante imoralidade. Há uma passagem interessante do Murray Rothbard que afirma essa contradição do Estado de uma maneira muito contundente. Em seu Manifesto Libertário, página 38, podemos ler: diferentemente de todos os outros pensadores, sejam eles de esquerda, de direita ou entre ambos, o libertário se recusa a conceder ao Estado a sanção moral para cometer atos que quase todos concordam que seriam imorais, ilegais e criminosos se fossem cometidos por qualquer pessoa ou grupo na sociedade. O libertário, em suma, insiste em aplicar a lei moral geral a todos e não permite isenções especiais a nenhuma pessoa ou grupo. Porém, se examinarmos o Estado nu, por assim dizer, veremos que ele recebe permissão universal e é até mesmo encorajado a cometer todos os atos que até mesmo os não libertários admitem ser crimes repreensíveis. O Estado habitualmente comete assassinatos em massa, que ele chama de guerra, ou por vezes de supressão de subversão. O Estado emprega a escravidão em suas forças militares, que ele chama de alistamento militar obrigatório, e ele vive e subsiste através da prática do roubo à força, que ele chama de imposto. O libertário insiste que o fato da maioria da população apoiar ou não estas práticas não tem qualquer relação com a sua natureza, que, a despeito da sanção popular, guerra é assassinato em massa, alistamento é escravidão e imposto é roubo. O libertário, em suma, é quase que perfeitamente aquela criança da fábula, avisando insistentemente que o imperador está sem roupas. Enfim, podemos dizer aqui, sem nenhuma dificuldade, que a cobrança de impostos pelo Estado fere o imperativo categórico em sua primeira formulação. Mas em relação à segunda formulação do imperativo categórico? Bom, como o ouvinte também já sabe, a segunda formulação afirma que nós só devemos agir considerando o ser humano sempre como um fim e não meramente como um meio. A pergunta que surge aqui, evidentemente, é: quando o Estado cobra impostos, ele está considerando o ser humano como um fim em si mesmo ou meramente como um meio? Me parece bastante claro que a cobrança de impostos considera o ser humano meramente como um meio. O fim é a própria arrecadação do dinheiro. E talvez aqui, claro, alguém poderia me dizer: não, Davi, você está errado. Quando o Estado cobra imposto, ele está sim considerando o ser humano como um fim. Afinal de contas, esse imposto irá para ajudar pessoas que têm menos condições. Mas existem dois grandes problemas nessa argumentação. O primeiro grande problema é que essa mesma afirmação poderia ser feita por um ladrão comum. Quando um ladrão comum assalta alguém, ele está fazendo isso para benefício da sua pessoa, dos seus familiares,
talvez dos seus amigos e talvez até da sua comunidade. Ou seja, o fim é o ser humano. Nem por isso nós consideramos o ladrão como estando correto em sua atitude de roubar. E o motivo para isso é muito simples. Ele pode até estar considerando como finalidade algumas pessoas, mas não está considerando como finalidade a pessoa que ele roubou. Ora, se temos esse raciocínio em relação a um ladrão comum, não faz nenhum sentido que o Estado seja uma exceção. Então, quando o Estado cobra imposto, ainda que parte desse imposto tenha como finalidade o benefício de pessoas que são mais pobres, que têm mais dificuldade, as próprias pessoas que estão sendo cobradas, em especial as pessoas que estão sendo cobradas e não queriam, não desejavam pagar impostos, elas não estão sendo consideradas como fins, mas apenas como meios. É impossível distinguir isso aqui de um roubo comum. O segundo grande problema é que sequer nós podemos dizer que parte dos impostos tem como finalidade as pessoas mais pobres. Afinal de contas, muitas vezes o que os governantes estão visando ao dar algum tipo de benefício para os mais pobres é meramente a popularidade, a reeleição ou alguma pauta político-partidária. Outro ponto importante é que grande parte do dinheiro arrecadado pelo Estado serve para enriquecer os próprios governantes e os amigos dos governantes. Então, mais uma vez, o que temos aqui são as pessoas sendo utilizadas como meros meios para que uma elite política enriqueça. E nós podemos colocar ainda um terceiro grande problema aqui. Uma vez que o Estado não tem como saber o que cada indivíduo precisa, o que cada indivíduo prefere, e o que cada indivíduo prioriza, necessariamente os governantes terão que dar aos recursos arrecadados da população os fins que eles acham importante. Ou seja, o imposto será cobrado independentemente dos indivíduos quererem ou não, para os fins que o governante achar melhor. E se porventura os governantes gastarem demais, será cobrado mais impostos dos indivíduos, independentemente deles quererem ou não, mais uma vez para os fins que os governantes priorizam, que os governantes acham melhor. Em suma, fica bastante claro aqui que a finalidade não é o pagador de impostos. Ainda que, por exemplo, 99% da população não queira pagar impostos, ela terá que pagar impostos mesmo assim. Como que nós podemos dizer, então, que é o ser humano que está sendo o fim aqui e não a própria arrecadação, e não o próprio dinheiro, ou ainda, os próprios fins que os políticos desejam? A mim pareceria muita forçação de barra tentar esse tipo de argumento. Em suma, também podemos dizer, sem dificuldade, que a cobrança de impostos por parte do Estado também fere a segunda formulação do imperativo categórico. Um ponto interessante aqui é que a arrecadação de recursos em si não é o problema. O problema está justamente na imposição ou na coerção. Por exemplo, suponha que o governo, em vez de cobrar impostos, pedisse aos cidadãos uma contribuição. Ou seja, essa contribuição seria voluntária. Essa atitude seria condizente com a primeira formulação do imperativo categórico? Sim. Nós podemos tornar uma lei universal que todos possam pedir recursos a outras pessoas. E, de fato, isso é considerado legítimo. E essa atitude seria condizente com a segunda formulação do imperativo categórico? Também sim, porque quando nós pedimos recursos para alguém, essa pessoa é um meio para obter esses recursos, mas ela também é um fim, porque nós estamos considerando a vontade dessa pessoa, as prioridades dessa pessoa, o poder de escolha dessa pessoa, o livre-arbítrio dessa pessoa e, claro, a dignidade dessa pessoa. Em outras palavras, quando nós pedimos, não basta para nós ter o recurso, é preciso ter esse recurso com o consentimento do indivíduo. Portanto, o indivíduo aqui é simultaneamente um meio e um fim em si mesmo. Ora, eu falei aqui da atitude de pedir, mas eu também posso dar outro exemplo de atitude que seria legítima. Suponha que o governo, em vez de cobrar impostos, ele oferecesse serviços que poderiam ser aceitos ou não, e no caso de serem aceitos, seria firmado um contrato entre o governo e o indivíduo, e a partir desse contrato haveria uma cobrança do governo ao indivíduo pelos serviços prestados.
Note que nesse caso o que temos aqui é uma relação comercial, assim como nós temos com qualquer empresa, como uma empresa de telefonia, uma empresa de segurança e por aí vai. Esse tipo de relação é condizente com a primeira formulação do imperativo categórico? Sim. É possível tornar uma lei universal que todas as pessoas possam prestar serviço umas às outras e cobrar pelos serviços prestados. Desde que haja um contrato voluntário, não há nenhum problema nisso. E esse tipo de relação é condizente com a segunda formulação do imperativo categórico? Também. Quando nós fechamos um contrato com alguém, prestamos um serviço e recebemos o dinheiro por esse serviço, as duas partes da transação são meios, uma para a outra, mas também são fins porque existe um contrato. O prestador do serviço não está extorquindo o dinheiro do outro indivíduo. Ele está oferecendo algo de valor que foi contratado voluntariamente. E o indivíduo que está recebendo o serviço não está escravizando o prestador. Está, sim, oferecendo um justo pagamento por um trabalho, uma tarefa que o outro aceitou desempenhar também voluntariamente. Ambos, portanto, estão visando um bem para si e, ao mesmo tempo, um bem para o outro. Se o ouvinte entendeu bem essa parte, então também podemos concluir que diversas outras ações do Estado sofrem do mesmo problema da cobrança de impostos. É o problema da imposição. Ou seja, assim como é imoral o Estado cobrar impostos, também é imoral o Estado obrigar indivíduos a ir para a guerra, impor que os Correios terão um monopólio legal da entrega de cartas, impor que apenas concursados podem ser donos de cartório, fazendo assim com que existam poucos cartórios, pouca competição e assim preços muito altos, impor que precisamos usar uma moeda que é inflacionada pelo próprio Estado e assim perde seu valor, proibir ou dificultar o homeschooling, proibir ou dificultar o uso de armas para legítima defesa, impor uma série de burocracias e regulamentações difíceis, pesadas e sem sentido para abrir e ou manter negócios, criar déficits enormes, pedir empréstimos aos bancos para poder pagar esses déficits e depois impor que os próprios cidadãos arquem com essas dívidas estatais, emprestar dinheiro a partir de bancos estatais para grandes empresas e por aí vai. Tudo isso é feito a partir de imposição aos cidadãos. E se é imposição, não apenas não tem como ser universalizado, como também não é tratar o ser humano como um fim em si mesmo, mas apenas como um meio. E muito bem, se por um lado o Estado fere as formulações do imperativo categórico, por outro lado, ações baseadas no pensamento libertário são plenamente adequadas ao imperativo categórico. Vamos pegar mais uma vez o exemplo do imposto. Determinado libertário pensa em não pagar imposto. Essa atitude poderia ser universalizada? Sim. Seria perfeitamente possível que todas as pessoas não pagassem imposto. Na verdade, é exatamente isso que os libertários querem. Eles desejam que ninguém precise pagar imposto. E não é nenhum problema aqui o fato de que, se não houvesse imposto, o Estado não poderia ser sustentado. Afinal de contas, o libertário considera o Estado como sendo uma instituição que não deveria existir, já que ela é imoral e antiética. E sim, para o libertário é perfeitamente possível uma outra ordem social que não esteja baseada na cobrança de impostos, mas sim em contratos voluntários e relações comerciais legítimas. E quanto à segunda formulação, a atitude de não pagar impostos seria adequada a ela? Também. Afinal de contas, defender o não pagamento de impostos é considerar o ser humano como um fim em si mesmo. É considerar que cada indivíduo possui dignidade, possui seus próprios desejos, suas próprias prioridades e é a melhor pessoa para decidir como que será usado o seu próprio dinheiro. Ou seja, podemos até desejar que os indivíduos doem para caridade, por exemplo, ou contratem determinados serviços. Mas a única forma de nós considerarmos esses indivíduos como fins em si mesmos e não apenas como meios é dar a eles a liberdade de decidirem se eles vão doar ou não, se eles vão contratar determinados serviços ou não. Portanto, do ponto de vista do imperativo categórico, nós podemos dizer sem dificuldade que não pagar impostos e ensinar as pessoas a não pagar impostos seria uma atitude moral. E aqui eu preciso deixar claro, eu não estou incentivando ninguém a deixar de pagar impostos. Eu sou um cristão e, por ser cristão, eu entendo que eu devo pagar os impostos, mesmo que eu não considere o Estado como sendo legítimo.
Isso porque o cristão precisa ser o melhor cidadão quanto possível, chegando ao ponto de até mesmo abrir mão de seus direitos naturais, se isso for para o benefício do evangelho. O que eu estou dizendo aqui, portanto, é apenas que, do ponto de vista do imperativo categórico, se nós formos aplicar esse conceito até as suas últimas consequências da maneira mais coerente possível, a conclusão lógica é que não pagar impostos e ensinar isso aos outros não seria uma atitude imoral. E, evidentemente, isso implica que uma sociedade em que vigorasse uma ordem libertária, onde não existem impostos, seria uma sociedade adequada ao imperativo categórico de Kant. Mas, feita toda essa explicação, nós precisamos lidar com aquele problema que mencionamos anteriormente. O Kant não era libertário. Como então o Kant justificava a existência do Estado? E se nós estamos corretos em todo esse raciocínio, onde é que o Kant erra em sua justificação do Estado? Bom, vamos trabalhar esse ponto a partir de agora. A justificação do Estado por Kant não acontece no Fundamentação da Metafísica dos Costumes, que é o livro que nós vínhamos trabalhando até aqui. Ela vai acontecer de uma maneira completa 12 anos depois, em 1797, no livro Metafísica dos Costumes. Ou seja, no primeiro livro, o Kant faz uma fundamentação da moralidade e nesse segundo livro ele vai fazer uma aplicação dos seus conceitos a uma discussão mais propriamente jurídica. E sobre essa questão da existência do Estado e da justificação do Estado, ele basicamente vai defender o seguinte: quando o ser humano se encontra no estado de natureza, que é quando ainda não existe o Estado civil, os direitos naturais existem, no entanto, eles existem de uma maneira provisória, de uma maneira temporária. Isso porque, segundo Kant, no estado de natureza, como não existe um poder coercitivo legal ao qual todos estão submetidos, então nada impede que existam agressões e se existe qualquer disputa entre duas ou mais pessoas, não há nenhum juiz que possa julgar o caso e emitir uma sentença que tenha força de lei. Assim sendo, para o Kant, a única forma de garantir os direitos naturais de um modo permanente seria a formação de um Estado. Kant define Estado como a união de um conjunto de homens sob leis jurídicas. Ele vai dizer, um pouco mais adiante, que o Estado sempre contém 3 poderes, que ele chama de poder soberano, que é o do legislador, poder executivo, que é o do governante, e o poder judiciário. Ele também vai dizer que o Estado tem o direito de cobrar impostos, que ele deve ser permanentemente conservado, que o povo deve submissão total ao Estado e que não existe nenhuma resistência legítima do povo ao governo. É bastante admirável como que Kant muda o seu tom quando passa a falar do Estado. Se na fundamentação da metafísica dos costumes ele se mostra inflexível e intransigente em relação ao cumprimento do princípio da moralidade, aqui na metafísica dos costumes, quando ele vai falar do Estado, parece que toda a sua teoria é colocada de lado e ele já não vê muito problema no Estado fazer o que bem entender. Em um dos trechos mais impressionantes do livro, ele afirma, por exemplo, o seguinte: de um ponto de vista prático, a origem do poder supremo é imperescrutável para o povo que está submetido a ele. Isto é, o súdito não deve raciocinar ativamente sobre essa origem, como sobre um direito duvidoso no que se refere à obediência que lhe deve. Pois, dado que o povo, para julgar com força de lei sobre o poder supremo do Estado, tem já de ser considerado unido sob uma vontade universalmente legisladora, então ele não pode nem deve julgar de nenhum outro modo que não aquele pretendido pelo atual chefe de Estado. Ou seja, o que Kant está dizendo é que uma vez que o Estado seria, em tese, o resultado da vontade unida do povo, então não faria nenhum sentido o povo se unir para questionar o próprio Estado. Na sequência desse texto, o Kant ainda vai dizer que não importa se o Estado surgiu a partir de uma violência. Uma vez que as pessoas já estão debaixo do Estado, elas não devem questionar porque isso põe em risco a existência do Estado. Kant continua dizendo: afinal, se um súdito que meditou sobre essa origem última quisesse resistir àquela autoridade atualmente dominante, ele seria castigado, aniquilado ou expelido, como um proscrito ex lex, segundo as leis de tal autoridade, isto é, com todo o direito. E ele vai dizer ainda que a lei do Estado é inviolável, que ela não pode ser colocada em dúvida, que ela deve ser considerada como se viesse de Deus e não de meros homens.
E, finalmente, abre aspas, frente ao súdito, o soberano no Estado tem somente direitos e nenhum dever. Kant ainda vai dizer, em um trecho do parágrafo seguinte, que qualquer tentativa de rebelião deve ser considerada alta traição. E ele afirma: o traidor desse tipo pode ser, enquanto alguém que tenta assassinar a sua pátria, parricida, punido com nada menos do que a morte. O fundamento do dever do povo de suportar um abuso do poder supremo, mesmo aquele tido como insuportável, encontra-se no seguinte: sua resistência à legislação suprema tem de ser pensada sempre como contrária à lei, e mesmo como aniquiladora da Constituição legal inteira. Em suma, esse era o pensamento do Kant em relação ao Estado, e como vimos, a justificação dele é que sem o Estado não haveriam direitos naturais permanentes, apenas direitos provisórios. Muito bem, Kant está errado ou está correto? A meu ver, evidentemente, o Kant está completamente errado. O seu principal erro é o seguinte: ele postula que só existe uma ordem social possível ou uma estrutura de governo possível para garantir os direitos como sendo direitos permanentes. E essa estrutura ou essa ordem social seria o que ele chama de Estado ou Estado civil. Em outras palavras, ou o homem se encontra no estado de natureza, onde, segundo o próprio Kant, cada um faz o que bem entender, ou o homem se encontra no estado civil, que, segundo Kant, tem direito de cobrar impostos, tem direito absoluto sobre os cidadãos e não pode ser extinto em hipótese nenhuma. Mas a pressuposição de Kant não é verdadeira. O que uma sociedade precisa para tornar permanente os direitos naturais não é necessariamente de um Estado, mas sim de alguns elementos que existem no Estado e que também podem existir em uma ordem social não estatal. Que elementos são esses? O primeiro, evidentemente, é um acordo entre os moradores de uma determinada região. Esse acordo pode ser formal, por meio de um contrato escrito, por exemplo, ou pode ser um acordo tácito, um acordo baseado em uma intuição geral e em um costume geral. Algumas regras, por exemplo, que são bastante intuitivas e que fazem parte de todas as sociedades, são a de que não devemos iniciar agressão contra o nosso próximo, não devemos violar as propriedades do nosso próximo e não devemos violar contratos. É perfeitamente possível que os moradores de uma determinada região estejam em pleno acordo em relação a essas regras básicas. Para ser mais exato, nenhuma sociedade pode subsistir sem que haja um acordo em relação a essas regras básicas. E para que isso aconteça, não é necessário que exista um Estado. Esse tipo de acordo surge naturalmente dentro de uma família, dentro de um conjunto de famílias, dentro de uma pequena comunidade. O segundo elemento que precisa existir é um bom senso de moral e uma boa cultura. É óbvio que se uma sociedade não tem uma boa cultura e um bom senso moral, ela também não será respeitadora de regras. Isso vale tanto para uma sociedade estatal quanto para uma sociedade não estatal. O terceiro elemento que precisa existir são os meios de defesa. Evidentemente, uma vez que o ser humano tem livre-arbítrio e que o ser humano também é imperfeito, sempre existirão pessoas que violarão os direitos dos outros. É preciso, portanto, que a comunidade possua meios de defesa. E aqui nós podemos dividir esses meios de defesa em dois tipos: um mais estrito, ligado ao indivíduo ou à sua família, e um mais amplo, ligado à comunidade como um todo. No primeiro caso, cada indivíduo e cada família devem ter os meios para defender os seus próprios corpos e as suas propriedades. Interessantemente, se cada família e cada indivíduo tiver os meios para se proteger e proteger as suas propriedades, isso traz um reflexo coletivo. Imagine, por exemplo, que um bandido queira assaltar uma casa. Ele não só terá que lidar com a própria família que é dona da casa, como, muito possivelmente, com os vizinhos, que também têm meios para se defender. Em uma sociedade com uma moralidade e uma cultura boa, com certeza os vizinhos terão interesse em não permitir que a casa de qualquer um ali seja violada. Aqui, portanto, de certa forma, já existe um meio coletivo de proteção. Mas nós podemos falar no meio coletivo no sentido mais formal. Ou seja, a própria comunidade se reúne para decidir de que maneira uma força coletiva de segurança pode ser criada para ajudar na proteção de todos. E aqui, evidentemente, cada comunidade pode escolher a maneira que achar melhor. Pensando, por exemplo, em uma rua ou em um conjunto de ruas.
Os vizinhos podem decidir, por exemplo, contratar uma empresa de segurança, fazer um revezamento por famílias para que cada uma proteja a rua em determinados dias e horários, transformar a região em uma cidade privada, por exemplo, e a partir daí definir um grupo de segurança específico dentro da administração da cidade, e por aí vai. Cabe lembrar que eu abordei muitos desses modelos em episódios anteriores, por isso eu não vou detalhar aqui. Finalmente, um quarto elemento importante é a existência de árbitros. E aqui, mais uma vez, não é necessário que exista um Estado para que existam árbitros. A existência de árbitros privados é muito antiga. E conforme nós vimos no episódio 16, todas as sociedades que não possuíam Estado, que funcionavam sem Estado, apresentavam árbitros privados. E é interessante conhecer essas sociedades porque cada uma possuía uma maneira diferente de resolver determinados problemas. E muitas dessas maneiras eram bastante funcionais. Por exemplo, a Islândia e a Irlanda medievais possuíam árbitros privados e existiam mecanismos muito interessantes para estimular os árbitros a julgarem de maneira reta, para desestimular que as pessoas não comparecessem a julgamentos, para desestimular que alguém que recebeu uma sentença de um árbitro descumprisse a sentença, e por aí vai. E é claro, tendo posse das informações do passado, nós podemos descartar aquilo que talvez não seja muito funcional, ficar com aquilo que funcionou melhor, aprimorar aquilo que pode ser aprimorado e até mesmo criar novas ferramentas e novas formas de organização e resolução de problemas. Mas vamos lá, mesmo que o Kant estivesse correto e que fosse necessário um Estado, ainda assim não haveria nenhuma justificativa para conceber um Estado com qualquer outra função que não fosse tão somente julgar e punir violações de propriedade. Kant fala, por exemplo, em um poder legislativo, mas ora, não há nenhuma justificativa para que exista um poder que possa criar leis. É o jurista norte-americano Lysander Spooner quem vai defender que se realmente existe justiça, então, necessariamente, deve existir uma lei imutável, uma lei que seja natural, que faça parte da própria natureza das coisas. E se essa lei existe, então os homens não podem criar lei. O que os homens podem fazer é reconhecer a lei que já existe. E ora, como temos visto até aqui, a lei que de fato existe, que é imutável, que é universal, é a lei natural, que se resume nos direitos e deveres negativos e que podem ainda ser resumidas no direito à propriedade, a propriedade do próprio corpo e a propriedade dos bens externos. Qualquer criação de lei, portanto, é, em primeiro lugar, a imposição do arbítrio de políticos sobre a população e, em segundo lugar, a violação da lei natural, já que quando impomos a alguém qualquer coisa além da lei natural, estamos ferindo o direito natural do indivíduo. É por essa razão, inclusive, que Lysander Spooner faz uma diferenciação entre o que é lei e o que é legislação. No último parágrafo do seu ensaio Direito Natural ou A Ciência da Justiça, ele afirma: o que então é a legislação? É a presunção de um homem ou um grupo de homens de domínio absoluto e irresponsável sobre todos os outros homens que eles dizem estarem submetidos ao seu poder. É a presunção de um homem ou um grupo de homens do direito de sujeitar todos os outros homens às suas vontades e de fazê-los ficarem a seu serviço. É a presunção de um homem ou um grupo de homens de um direito de abolir totalmente todos os direitos naturais, toda a liberdade natural dos outros homens, de fazer com que todos os outros homens sejam os seus escravos, de ditar arbitrariamente a todos os outros homens o que eles podem ou não fazer, o que eles podem e não podem ter, o que eles podem e não podem ser. É, em suma, a presunção de um direito de banir o princípio dos direitos humanos, o princípio da própria justiça, da face da terra, e de estabelecer, no lugar dele, os seus prazeres, as suas vontades e os seus interesses pessoais. Tudo isso, e nada menos, está envolvido na própria ideia de que possa existir algo como uma legislação humana e de que essa seja obrigatória para todos aqueles a quem é imposta. Para Lysander Spooner, estava muito claro que qualquer coisa que fosse além da lei natural só poderia vigorar a partir de contratos internos a associações voluntárias. Em suma, ainda que um Estado fosse necessário, um poder legislativo é absolutamente injustificável.
Mas não apenas isso, um poder executivo também seria injustificável. Afinal de contas, não haveria nada para ser administrado a não ser uma instituição policial. Finalmente, também seria questionável se o Estado teria que julgar as causas. Primeiro, porque sim, é possível haver um sistema de arbitragem absolutamente privado. Isso existiu em diversos lugares e foi, muitas vezes, bastante funcional. E segundo, porque, evidentemente, se o Estado detiver o poder de julgar, ele poderá, muitas vezes, julgar em benefício próprio. O que, embora seja uma excrescência, acontece o tempo todo em todos os estados. A instituição da arbitragem, no entanto, não possui esse tipo de problema, já que na arbitragem as duas ou mais pessoas que estão disputando podem, em comum acordo, escolher um árbitro. E além disso, como já vimos em diversos outros episódios, existem vários estímulos para que as empresas de arbitragem façam um trabalho honesto, célere e de qualidade. Em suma, mesmo que o Kant estivesse certo em relação à necessidade de um Estado, ainda assim ele estaria errado em relação às funções e às prerrogativas que esse Estado pode ter. Outro ponto no qual Kant falha é em colocar a estrutura governamental como sendo algo que não pode ser desfeito pelo povo. No entanto, uma vez que um governo deve servir para justamente proteger os direitos naturais dos indivíduos, então é evidente que um governo e uma estrutura governamental que se desvia desse objetivo deve ser derrubado. Nesse sentido, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, por exemplo, é muito mais sábia e coerente do que Kant no que diz respeito a essa discussão. Leiamos, por exemplo, o início dessa declaração. Diz o texto: "Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade, que a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados, que, sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir novo governo, baseando-o em tais princípios e organizando-lhe os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para realizar-lhe a segurança e a felicidade." E aqui cabe lembrar, se o povo tem o direito de destituir um governo que se tornou despótico e colocar um outro governo na forma que lhe convém, isso implica que o povo tem todo o direito de escolher um governo não estatal. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, portanto, é bastante coerente e, se levada até as suas últimas consequências, pode conduzir também ao libertarianismo. Finalmente, é importante destacar que o próprio Kant, em sua obra, reconhece que não necessariamente o estado de natureza é um estado de injustiça, um estado onde todos os homens se agridem o tempo todo e não conseguem viver pacificamente. Ele apenas afirma que, em um estado de natureza, não existe uma garantia de que os direitos serão respeitados. No entanto, note, se é possível que os homens vivam em relativa paz em um estado de natureza, então é perfeitamente possível que esses mesmos homens entrem em acordos mútuos e criem mecanismos e ferramentas de desestímulo ao crime. E como nós já vimos anteriormente, isso não necessariamente precisa ser estatal. Portanto, não parece ser verdade que apenas com o surgimento do Estado os direitos podem ser garantidos e se tornarem permanentes. É perfeitamente possível que os direitos sejam garantidos em uma estrutura que não seja estatal. E ainda que o Kant estivesse correto em sua pressuposição de que o Estado precisa existir, o que eu rejeito totalmente, ainda assim não seria justificável que o Estado fizesse qualquer coisa além de simplesmente proteger os direitos naturais negativos dos homens. No entanto, como nós já vimos, o Kant defendia um Estado que tinha muito mais poder e muito mais prerrogativas do que isso. Minha conclusão, portanto, é que o Kant acaba se tornando incoerente. Assim como muitos outros autores, ele cria, no fim das contas, uma grande exceção moral para o Estado. Dadas essas explicações, existe mais um ponto interessante que nós precisamos abordar em relação ao Kant. Trata-se da sua visão de primeira apropriação ou apropriação original.
Para o Kant, era um direito de qualquer ser humano se apropriar de algo, como por exemplo um terreno, que não tem dono. Ele explica que isso seria uma derivação lógica do imperativo categórico. Isso porque seria inviável e até mesmo contraditório que nós tivéssemos a capacidade de tomar posse das coisas, como de fato temos, mas, ao mesmo tempo, pudesse se tornar uma lei universal que todo e qualquer objeto não tem dono e não pode ter dono. Em suma, para Kant, a apropriação original era uma espécie de direito natural. Mas aqui surge, obviamente, a pergunta: como que alguém poderia se apropriar de algo? Bom, Kant explica que a apropriação se dá da seguinte maneira: tudo que o indivíduo traz ao seu poder, tendo a capacidade de usar segundo a própria vontade, e tendo também o desejo de que seja seu, passa a ser seu. Detalhando essa questão, logo na sequência, o Kant afirma que existem 3 momentos da aquisição originária. Primeiro, a apreensão de um objeto que não pertence a ninguém. Essa apreensão, conforme ele explica, é a tomada de posse de um objeto no tempo e no espaço. O segundo momento é o da declaração da posse desse objeto e do desejo de que qualquer outra pessoa não possa se apropriar desse objeto. E o terceiro momento é a transformação dessa apropriação em algo que todos são obrigados a respeitar. Em outro ponto também, o Kant faz uma afirmação que nos ajuda a entender melhor a sua noção de apropriação. Ele afirma: coloque-se aqui a questão: até onde se estende a autorização para tomar posse de um solo? Estende-se até onde for a capacidade de tê-lo em seu poder, isto é, até onde aquele que quer dele apropriar-se possa defendê-lo, exatamente como se o solo dissesse: se você não pode proteger-me, então também não pode comandar-me. Em resumo, Kant acreditava que para se apropriar de um objeto que não tem dono, o indivíduo só precisava usar, proteger, anunciar que se apropriou do objeto e de alguma maneira conseguir que esse direito de propriedade fosse respeitado. Curiosamente, o Kant vai rechaçar a ideia de que o primeiro trabalho sobre um terreno ou a delimitação de um terreno que antes não tinha dono seria o que gera o direito de propriedade. Isso porque, em primeiro lugar, o direito teria que surgir antes do indivíduo trabalhar o terreno. E, em segundo lugar, porque o direito nunca seria diante dos objetos, mas sim diante das outras pessoas em relação aos objetos. Logo, o mero ato de trabalhar um terreno ou de cercar um terreno não geraria nada. E pois bem, o que nós poderíamos tirar de interessante dessa visão do Kant? Bom, a meu ver, embora o Kant rechace a ideia de que o trabalho ou o cercamento de um terreno gera o direito de propriedade, em certo sentido, ele não consegue fugir dessa ideia. Porque, note, o próprio Kant admite que para que nós sejamos donos de algo, aos olhos de outras pessoas, é necessário que tenhamos a capacidade de usar o objeto, de proteger o objeto e de anunciar aos outros que nós fizemos a apropriação. Mas, ora, tudo isso envolve trabalho sobre o objeto ou, pelo menos, em torno do objeto. Por exemplo, uma forma de proteger um terreno é cercando o terreno. De igual maneira, ao cercar um terreno, eu indico às pessoas, eu anuncio às pessoas que aquilo foi apropriado. Também é uma forma de proteger o terreno e de anunciar às pessoas que ele foi apropriado, eu construir, dentro das cercas, uma casa. Nessa casa, eu posso me proteger de agressores e nessa casa eu também posso guardar armas, as quais podem ser utilizadas contra invasores. Outra maneira de proteger o terreno e de indicar que ele foi apropriado é contratar pessoas para protegerem esse terreno. E para que eu possa fazer isso de uma maneira legítima, ou seja, sem escravizar ninguém, eu preciso, a partir de algum tipo de trabalho, ganhar dinheiro, produzir riqueza para pagar essas pessoas. Em suma, por onde quer que olhemos, para que nós possamos nos tornar donos de um terreno aos olhos de outras pessoas, será necessário aplicar trabalho neste terreno. Portanto, a conclusão a que podemos chegar é que a ideia de que trabalhar um terreno, trabalhar um objeto, entrar numa relação de causação com o objeto, de fato leva a cumprir os requisitos básicos para que nós possamos ser considerados como donos desse objeto
aos olhos das outras pessoas. E neste ponto, claro, nós podemos considerar que John Locke não afirmou nenhum absurdo quando indicou que é preciso trabalhar o objeto para que se possa apropriá-lo. Ao menos no que diz respeito ao reconhecimento das outras pessoas de que houve uma apropriação, isso faz muito sentido. Muito bem, aqui nós fechamos a nossa exposição sobre as ideias do Kant em relação ao imperativo categórico, a justificação do Estado e a apropriação original. A minha conclusão geral, como resta evidente, é que o imperativo categórico de Kant, se levado até as últimas consequências, conduz ao libertarianismo. E por isso mesmo, eu acredito que o Kant é incoerente quando defende a justificação do Estado. Aqui, portanto, fechamos a nossa segunda parte da resposta ao Fujita. No próximo episódio, como já dito, nós faremos a terceira e última parte da nossa resposta, que será propriamente uma resposta direta ao último vídeo que o Fujita postou nesse debate. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.